E aí, gente, tudo bem? Vamos dar início agora ao estudo do capítulo 11 de Geografia 2, ok? A gente vai começar a falar a partir de agora da industrialização brasileira, do processo de industrialização brasileira, no capítulo 10, especificamente século XIX até 1929, mas a gente vai dar continuidade a isso no capítulo 11. Mas é óbvio que para que a gente comece a falar da realidade industrial do século XIX, a gente precisa fazer todo um aparato histórico, né? Falar um pouquinho do que veio antes, do que aconteceu antes no Brasil. E também o que acontecia no mundo. Então vamos lá. Crescimento industrial brasileiro do século XIX até 1929. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a industrialização no Brasil foi uma industrialização tardia. Até o século XIX, o Brasil tinha sua economia baseada na exportação de produtos primários, agricultura, pecuária e extrativismo, ok? No século XVIII, que foi o início, né, foi quando houve a primeira revolução industrial na Inglaterra, o Brasil ainda se baseava apenas na importação de produtos industrializados e na exportação de produtos primários, tá? Nessa época, isso ocorria exclusivamente com a coroa portuguesa, porque existia o que a gente chamava de pacto colonial. Enquanto o Brasil dava a Portugal seus produtos primários, ele era obrigado a importar, a comprar de Portugal os produtos industrializados, roupas, alguns alimentos, né, bebida alcoólica, por exemplo. Então, a gente percebe o quanto a indústria no Brasil se diferenciou da indústria no mundo, ok? Século XVIII, Inglaterra. Mas no século XIX, a Europa já passava pela sua segunda revolução industrial. Enquanto aqui no Brasil, foi só em meados do século XIX que a nossa indústria consegue se desenvolver, tá? Consegue ganhar visibilidade. E isso acontece por alguns motivos. Dentre eles, esses que eu coloquei aqui em cima para vocês. A proclamação da independência do Brasil favoreceu, a abolição da escravidão favoreceu, a proclamação da República favoreceu a industrialização no Brasil, tá? Mas a gente vai ver isso aos pouquinhos, melhor. Antes de falar da industrialização no Brasil, vamos falar o que acontecia até meados do século XIX. A gente já falou que o Brasil se baseava na produção de produtos primários. Ok, como? Como que acontecia? Como que movia a economia do Brasil? Ó, a gente chama essa fase de fase primário exportadora. Gente, essa fase vai desde o processo de colonização do território brasileiro até meados do século XIX, tá? É a fase em que a economia do Brasil se baseava em agricultura, pecuária ou extrativismo. Esse mapinha é o mapa, inclusive, é o mesmo mapa que está na apostila de vocês. Mas lá na apostila está trocado. Começa a falar primeiro da industrialização no século XIX, para depois falar da fase primária exportadora. Eu preferi trocar por uma questão cronológica, tá? E aí esse mapinha não é o foco do módulo, mas esse mapinha vem mostrando para vocês dividir as atividades econômicas em cada parte do Brasil e de acordo com o século. Aqui, ó, em verde, século XVI e XVII, aqui no litoral, uma parte do litoral do Nordeste, a cana-de-açúcar. Em amarelo, o cacau, também aqui no Nordeste, século XIX. Pecuária e algodão, essa meio rosinha. Café, é esse salmãozinho representado aqui. Tabaco, esse mais escuro aqui, próximo a Salvador. Tem o látex aqui, deixa eu ver. Pecuária, agricultura de subsistência. O látex.
Borracha, tá aqui, ó. As bolinhas, a borracha, né, a extração do látex, principalmente na região norte do Brasil. Enfim, coloca quais eram as principais atividades econômicas, por qual século ela perdurou e em qual lugar ela se concentrou, em qual lugar do território brasileiro ela se concentrou. É legal que vocês observem com mais calma. Mas a gente sabe que desde o início da chegada dos portugueses no Brasil, houve a extração do pau-brasil, logo depois a cana-de-açúcar, houve o período do ciclo do ouro, houve o período do café, tá? Isso tudo até a gente chegar no nosso século XIX, que é o que importa agora. Coloquei aqui para vocês. Desde os tempos coloniais, a economia brasileira integrou-se à dinâmica capitalista internacional. Inicialmente, com a extração do pau-brasil, passando para a cana, para o ouro e chegando no século XIX com diversas atividades exportadoras. Coloquei aqui para vocês quais eram as principais atividades exportadoras do Brasil no século XIX, dividido por regiões. No Sudeste, século XIX, o que movia a economia era o café. Na Zona da Mata, era o cacau. Na bacia do Rio Amazonas, a extração do látex para a produção de borracha. No sertão nordestino, a produção de algodão. No extremo sul do país, a criação, né, de gado para a carne bovina. Vocês perceberam que em cada parte do território brasileiro era um tipo de atividade econômica que se intensificava, que estava acontecendo em maior quantidade? Então, a gente diz que na verdade, até o século XX, até meados do século XX, o Brasil viveu no que a gente chama de economia em arquipélago, tá? Sendo que essa economia em arquipélago ela foi muito forte até o século XIX. Ela foi muito forte até o século XIX, mas a gente pode dizer que perdurou no Brasil até meados do século XX, tá? Ali até o iniciozinho, a meados do século XX. O que é economia em arquipélago? É justamente o que a gente está conseguindo ver nesse quadro aqui. Ó, coloquei para vocês. Conjunto de áreas econômicas que funcionavam como ilhas. Por isso o nome arquipélago. Arquipélago, na geografia física, é o conjunto de ilhas. Uma vez que eram voltadas para o exterior e desarticuladas entre si. Então, as economias no Brasil, elas eram desarticuladas. Era como se cada parte do território brasileiro funcionasse com o seu tipo de economia, com a sua atividade econômica e funcionasse sozinho, sem articulação entre as áreas. E a prova está aqui, ó, quando eu coloquei para vocês as principais atividades econômicas do século XIX. Enquanto o café era a principal atividade econômica no Sudeste, o cacau era na Zona da Mata, o algodão era no sertão nordestino, e essas economias não interagiam, não dialogavam. Qual a ideia de uma ilha? A ilha não é um pedaço de terra todo cercado por água, ou seja, isolado, né, do continente? Por isso, economia em arquipélagos. As economias do território brasileiro eram isoladas, tá? Desconectadas umas das outras. Ok? Isso, principalmente até o século XIX, acontecia no Brasil. E aí, gente, já vimos como é que era a fase primária exportadora do Brasil até o século XIX. E aí eu falei para vocês que meados do século XIX isso muda um pouco. A gente começa a poder falar de indústria no território brasileiro. Olha aí, ó. Século XIX, o mundo vivia sua segunda revolução industrial e a partir de 1850 o Brasil consegue impulsionar a sua indústria. Como? Por quê? Coloquei para vocês as principais contribuições. Primeiro, 1822, Proclamação da Independência. Gente, Proclamação da Independência do Brasil. Brasil já não respondia mais politicamente à sua metrópole Portugal. Já podia começar a tentar caminhar com as suas próprias pernas, tá? Mas já tinha antecipado aqui em cima que a indústria realmente começa a se estruturar no Brasil a partir de 1850. Por quê?
1850 mesmo, duas coisas muito importantes acontecem no Brasil. Primeiro, é a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz foi a lei que proibia o tráfico de escravos. Então, os escravos que já estavam aqui no Brasil eram permitidos, mas não poderia mais chegar nenhum escravo, tá? O tráfico tinha sido proibido. Gente, o que isso tem a ver com o processo de industrialização no Brasil? Tudo produzir no Brasil ficou mais caro. Enquanto o tráfico de escravos era permitido, manter vários escravos trabalhando numa lavoura era mais barato. Com o fim desse tráfico, ficou mais caro. Isso acabou dificultando o desenvolvimento, né, a permanência do desenvolvimento de vários latifúndios no Brasil, abrindo caminho para uma nova possibilidade que seria a indústria, tá? Segunda coisa foi a Lei de Terras. A Lei de Terras também aconteceu em 1850. O que foi a Lei de Terras? A Lei de Terras proclamou que a partir de então todas as terras deveriam ser compradas. A terra passou a ter valor de troca. Agora só poderia, acabou a ideia de sesmarias, de hereditariedade, de doação. Não, as terras agora só poderiam ser compradas. Então, só quem tinha dinheiro poderia ter uma terra. Gente, é óbvio que, por causa das capitanias hereditárias, das sesmarias, antes mesmo das leis de terras, a terra já era concentrada no território brasileiro, né? Se ela passava de pai para filho, se ela era doada a nobres, geralmente ligados à coroa portuguesa, isso mostra que a terra já era concentrada no território brasileiro. Só que vocês percebam que a lei de terras ela consegue intensificar essa concentração fundiária. Porque agora, gente, realmente só quem tem dinheiro pode ter terra. Então, vamos pensar um pouquinho mais à frente. Aquele escravo alforriado, ou melhor, ex-escravo, né, que foi alforriado, ele ia ter condições de comprar terra? Não. O imigrante, ele ia ter condições de comprar terra? Também não. Ah, tá. Mas o que isso tem a ver com o impulso da industrialização brasileira? A mesma coisa que a Lei Eusébio de Queiroz. Isso foi gerando uma concentração no campo. No caso da Lei de Terras, ainda teve ainda se somou o fato do êxodo rural. Muitos trabalhadores, né, muito campesinato, acabou saindo do campo, migrando do campo para a cidade por causa dessa lei de terras. Ele não tinha mais aquele seu pequeno pedaço de terra para produzir o seu próprio alimento. Nem aquilo mais ele tinha direito. Então, ele acabou tendo que migrar para a cidade e quando ele chega na cidade, ele acaba sendo uma mão de obra que está ali como não disposta, né? Mas que está ali sem recursos, sem terras e que pode trabalhar, pode acabar se tornando uma mão de obra para as indústrias, tá? 1888 é quando isso fica ainda mais claro, porque é a data da abolição da escravidão. Então, com o fim da escravidão, os latifundiários ficaram malucos. Eles ficaram loucos, não sabiam mais o que fazer, realmente encareceu muito o processo da agricultura no Brasil. E aí muitos não conseguiram se manter, tá? 1889, proclamação da República. A partir de 1888, gente, intensificação da imigração europeia, tá? Os imigrantes europeus passam a chegar no Brasil para suprir a necessidade de mão de obra que estava defasada a princípio, com a Lei Eusébio de Queiroz, com a lei do ventre livre, lei do sexagenário e, a partir de 1888, com a abolição da escravidão. Tá? Então, a mão de obra europeia vem para tentar suprir essa necessidade, a princípio, no próprio campo, tá? Como mão de obra livre, a princípio no campo. Mas a gente vai ver que
a mão de obra europeia favoreceu muito o desenvolvimento da indústria, porque eles já tinham um certo conhecimento prévio da indústria europeia, que já estava à frente da nossa, que caminhava a passos pequenos, né? A passos curtos, que engatinhava ainda. Mas aí, gente, enfim, tudo isso contribuiu para o surgimento da indústria. Mas como que essa indústria surgiu? Né? Como? Onde? A indústria no Brasil, ela surge em São Paulo, tá? Ela surge em São Paulo, se expande para o Rio de Janeiro, mas por muito tempo ela fica concentrada na região sudeste. Por quê? O que favoreceu a indústria foi o acúmulo de capital da grande oligarquia cafeeira. Os grandes latifundiários de café, eles conseguiram acumular capital prévio, né? Porque o café moveu a economia do Brasil no século XIX, obteve muito sucesso, então eles tinham dinheiro, mas em compensação eles estavam preocupados, né? Por causa dos gastos que haviam aumentado muito com o fim da escravidão, com a lei de terras, e eles começaram a investir numa nova possibilidade, que era a indústria, né? Um novo meio que era a indústria. Coloquei isso aqui para vocês, ó, o avanço se concentrou na região sudeste, São Paulo e Rio, devido ao desenvolvimento da oligarquia cafeeira, que possibilitou um acúmulo de capital, né? Era a política do café com leite na época. Algumas observações, então, sobre essa época, né? Algumas conclusões sobre a indústria no Brasil. Primeiro, os imigrantes europeus se tornaram a primeira classe operária devido ao declínio da escravidão, e como eu falei para vocês, isso favoreceu o desenvolvimento da indústria, porque eles tinham um certo conhecimento prévio de indústria, alguns já eram operários na Europa. O país que, apesar de ter começado a desenvolver a sua indústria, ele ainda era conhecido mundialmente por ser um fornecedor de produtos primários, né? Na verdade, gente, até hoje, hoje, né, atualmente, o Brasil tem um setor secundário forte, estruturado, mas até hoje, o que vocês acham que mais foi exportado no Brasil? Vamos falar em 2019, né? Soja. Soja foi o produto que mais foi exportado no Brasil, ou seja, um produto primário. Então, imagina, se hoje a gente ainda tem um setor primário muito forte, imagina naquela época. A indústria começava a se desenvolver, mas o que mantinha a economia do Brasil era o fornecimento de produtos primários, tá? Essa indústria que começou a se desenvolver, ela trouxe desenvolvimento em outras áreas no território brasileiro, como, por exemplo, nos meios de transporte e na infraestrutura urbana. Meios de transporte, nessa época, principalmente o setor ferroviário, né? Para quê? Para escoar essa produção. Não adiantava nada investir em indústria e não ter como transportar esses produtos para outras partes do Brasil, né? A princípio, para poucas partes. Como eu falei para vocês, século XIX, a economia do Brasil ainda era muito concentrada em arquipélagos, então muito limitada, muito desconexa, né, das outras áreas, mas o desenvolvimento dos transportes favoreceu até nisso, nessa aproximação, nessa dissolução da economia em arquipélagos, tá? E infraestrutura urbana, desenvolvimento da cidade, porque agora o foco do Brasil, o foco do sistema capitalista brasileiro já não era mais o campo, apesar do campo ser extremamente necessário e extremamente ativo dentro da economia brasileira, o foco agora passava a ser da cidade. Então, essa cidade precisava de investimentos, tá? Coloquei aqui como exemplo para vocês a Reforma Pereira Passos, que aconteceu no Rio de Janeiro, no iniciozinho do século XIX. A Reforma Pereira Passos, ela derrubou os cortiços que haviam na cidade do Rio, alargou as ruas eram muito estreitas, então as ruas foram alargadas, nessas ruas que a gente tem. Hoje, no centro do Rio, a gente consegue observar
tanto os resquícios de antes da reforma, aquela Rua do Ouvidor, as ruas mais estreitinhas, quanto o que aconteceu pós-reforma Pereira Passos, né? As grandes avenidas, as ruas mais largas. Até mesmo a arquitetura da reforma, ela foi muito imitada da Europa, né? Principalmente da França, aquelas praças com aqueles lustres, monumentos, enfim. Que tipo de indústria que se desenvolveu no Brasil a partir de 1850? Indústrias simples, que não demandavam muita tecnologia. Indústrias de bens de consumo não duráveis, principalmente a indústria têxtil e a indústria de alimentos. Por quê, gente? Na Europa, como eles já estavam na segunda revolução industrial, eles já estavam com uma tecnologia um pouco maior, né? Então, essa tecnologia, as máquinas, o que era utilizado para a produção de bens de consumo não duráveis, estavam mais baratos, eram tecnologias mais baratas para que o Brasil conseguisse adquirir, né? Para que o Brasil conseguisse adquirir, por exemplo, essas máquinas. Então, a gente se iniciou na produção de bens de consumo não duráveis que exigiam menos tecnologia, tá? Crises externas. Como que as crises externas favoreceram a indústria no Brasil? A gente aqui falou da indústria no século XIX, né? Que a indústria no Brasil ela se intensifica a partir de 1850. Por que que isso acontece? Mas vocês vão ver, de forma mais específica no capítulo 11, quando a gente for falar na industrialização pós-crise de 29, que realmente a indústria no Brasil ela começa a ganhar corpo, ela começa a ganhar força depois, na década de 30, depois da crise de 29, tá? Então, olha só, tanto a crise de 29 como a Primeira Guerra Mundial, que veio um pouco antes, foram extremamente necessários para o desenvolvimento da nossa indústria. Por quê, gente? Olha aqui, ambas reduziram tanto o número de produtos industrializados que eram exportados para o Brasil, quanto o número de produtos primários importados do Brasil. Como assim, gente? Primeira Guerra Mundial, a Europa estava devastada. Crise de 29, se inicia nos Estados Unidos, se amplia para o resto do mundo, os países ficam com pouco dinheiro. Então, os países que importavam os nossos produtos primários reduziram. Ó, vamos ter que reduzir essa importação, porque a gente agora precisa olhar para outra coisa. A gente precisa reestruturar a nossa economia. Então, a importação é o de menos. E durante a crise de 29, quem sofreu com isso? O café. O café era o nosso principal produto agrário exportador, né? Era o principal produto exportado pelo Brasil que movia a nossa economia. E aí a gente teve uma crise na cafeicultura, que foi uma crise de superprodução e de subconsumo. Estoques e estoques aconteceram, ou seja, sacas e sacas de café tiveram que ser queimadas porque não tinha quem comprasse. Os nossos compradores, voltei aqui. Os nossos compradores, que eram Europa, Estados Unidos, não estavam num momento bom e reduziram absurdamente a sua importação dos nossos produtos, tá? Além disso, eles também reduziram a exportação dos produtos industrializados para o Brasil. Por quê? Porque eles tinham que abastecer o seu mercado interno. Então, antes de vender para fora, para outro país, eu vou abastecer o meu mercado interno. Gente, o que aconteceu? O Brasil ficou com a sua principal atividade econômica defasada, que era a exportação do café, e o Brasil ficou com o fornecimento de produtos industrializados necessários, né, de extrema necessidade, indústria têxtil, indústria alimentícia, também defasada. Qual foi a solução? Produzir. Então, o que antes era importado dos outros países passou a ser produzido pelo Brasil. Não teve jeito. Nessa hora, a indústria teve que crescer, tá? E que bom que
a oligarquia cafeeira tinha capital acumulado para investir nesse novo setor que seria próspero para o Brasil, que era a atividade industrial, tá? Mas, gente, coloquei aqui para vocês, né, a consequência, que foi o investimento na indústria, já que o café estava enfraquecido. Mas olha só, não pensem que foi fácil. Não é fácil, de repente, sair daquilo que a gente acredita, daquilo que é conhecido pra gente, não é? Hoje em dia, na nossa vida. O novo traz medo, o novo traz insegurança, e não foi diferente. Existiam grupos que eram a favor do desenvolvimento da indústria e grupos que eram contra, né? Existiram duas teorias no Brasil nessa época, que foi a da vocação agrícola e a do desenvolvimentismo. A da vocação agrícola foi defendida por Eugênio Goudin. Ele defendia que o Brasil ele era um país tão próspero e que passou tanto tempo dependendo do seu setor primário e que ele tinha que focar nisso, que o que ia trazer prosperidade para o Brasil era o seu setor primário. Então, por mais que o café não tinha dado certo, não tinha dado certo não, né? Tinha entrado em crise, o Brasil deveria continuar insistindo nessa tecla. Já a corrente desenvolvimentista, não. Essa corrente foi liderada por Roberto Simonsen e ele achava que somente o desenvolvimento industrial conseguiria levar o Brasil para frente, conseguiria fazer com que o Brasil tentasse se aproximar, tentasse ter mais visibilidade, conseguisse ter mais visibilidade no sistema capitalista mundial, tá? Gente, essa história não termina por aqui, por isso que eu coloquei que continua. O capítulo 11, a gente vai começar a falar de como aconteceu essa intensificação da indústria a partir da década de 30. O que o governo fez para favorecer, quem estava no poder, né, nesse momento. Enfim, então, por enquanto, não é um fim, tá? A gente vai continuar já já. Obrigada por esse tempinho e até mais. Beijo.